Eu acho que todos nós já estamos cansados de ver goblins dentro de Goblin Slayer, certo, meus amigos? Mentira, cara, eu não canso não. Ver o Slayer dando porrada, descendo o cacete em Goblin é uma das minhas poucas alegrias nesse mundo, é sério. Ver ele caçando goblins é muito bom e eu nunca cansarei disso. Mas e aquilo? Embora o Slayer viva descendo porrada em goblins, eles nunca acabam. Muito pelo contrário, sempre tem um ninho ainda maior por vir depois de um que foi destruído. Os goblins são ameaças sérias em Goblin Slayer, mesmo que individualmente eles sejam todos fracos. Eles conseguem ser alguns dos bichos mais perigosos de toda a série, até o momento pelo menos, principalmente porque eles podem aprender e evoluir com isso, e assim se tornarem mais inteligentes e ainda mais perigosos. Então, a questão que fica é a seguinte: os goblins podem aprender, se tornarem inteligentes e evoluírem a um ponto onde talvez eles se tornem as maiores ameaças de todo o mundo, porque nós temos algumas variantes dos goblins muito poderosas. Agora imagina uma variante poderosa e incrivelmente inteligente, comandando um exército de goblins. Isso pode ser possível? Isso é viável? Vai acontecer? Você quer saber sobre isso? É isso que eu vou te falar hoje, e tudo que eu peço em troca é aquilo. Deixa o likezão pro lado e se inscreva aqui no canal. A minha meta é 50 mil inscritos ainda esse ano. Eu sei que vocês podem me ajudar a bater ela. Dentro do mundo de Goblin Slayer, o destino é algo muito discutido, seja o mundo sendo destruído pelos demônios e pela raça maligna, ou sendo salvo pelos heróis e os humanos sobrevivendo e prosperando. Ou talvez é aquilo, essa batalha nunca tenha um fim, afinal, essa batalha já vem acontecendo há muitos e muitos anos, há muito e muito tempo, então talvez ela apenas nunca tenha um fim, e os demônios e os humanos sempre continuem lutando e lutando até que ambos os lados pereçam. Mas o Slayer tem uma fala muito legal sobre esse destino, que seria a seguinte: antes que o mundo acabe, os goblins vão destruir muitas outras aldeias. E essa fala basicamente resume os goblins para nós, meus amigos. Os goblins são os principais antagonistas de Goblin Slayer. Mesmo que eles sejam os monstros mais fracos de todos até o momento e sejam considerados como tal, isso não muda. Eles ainda assim são perigosos. Eles podem ser os mais fracos, mas muita coisa varia nisso. Existem muitas variáveis. Os goblins têm um potencial enorme. Os goblins são de fato os monstros mais fracos de todo o mundo de Goblin Slayer, porém também alguns dos mais perigosos. Afinal, você não precisa ser poderoso para ser perigoso. Os goblins são astutos, eles atacam lugares que sabem onde podem prosperar e, claro, eles sabem onde podem vencer. Eles se reproduzem rapidamente em um ritmo simplesmente insano e continuam a aumentar seus números sem parar enquanto se fortalecem. Eles usam venenos, armadilhas, táticas centradas em suas localizações e conseguem discernir facilmente o forte e o fraco, e assim eles nunca atacam os fortes, além de, claro, terem uma vantagem esmagadora sobre números. Os goblins podem ser os mais fracos, porém eles são muito ameaçadores, principalmente para aqueles que não têm preparos e conhecimento sobre como lutar contra eles. Até mesmo um veterano poderia morrer facilmente para um goblin, caso ele não tivesse o preparo para lutar contra eles, principalmente se fosse contra uma horda. Hordas de goblins são temíveis para pessoas sem preparo. E claro, além de tudo isso, nós temos o fato de que os goblins têm a capacidade de aprender. Sim, meus amigos, a famosa Goblin Learning, que é dita durante toda a obra na série. O Slayer sempre lembra e sempre fala que os goblins podem aprender. Eles não são os mais inteligentes, os mais geniais 999 Key, não, mas eles podem sim aprender, e quando aprendem, se tornam mais perigosos ainda. Eles aprendem a construir, a fazer armas, a usar armas, aprendem com os erros dos mortos e ainda têm uma alta adaptabilidade, conseguindo prosperar basicamente em quaisquer lugar que eles estejam, contanto que eles tenham números para isso. E se você colocar na mistura que eles possuem venenos potentes e muito perigosos para os humanos, é claro que com certeza eles vão ter vantagem, pelo menos em batalhas onde os humanos não sabem onde eles estão, e claro, tem armadilhas por perto. Ou seja, goblins são sim fracos, mas muito perigosos, uma ameaça que não pode ser subestimada. E os goblins que têm mais potencial e capacidade para aprender normalmente são aqueles que sobreviveram a algum ninho destruído. É o famoso clichê: um aventureiro destrói um ninho goblin, deixa um bebezinho ou uma criança goblin para trás. Afinal, pô, matar uma criança, eu não vou fazer isso. E então esse goblin, ele se torna mais forte, mais bárbaro e mais inteligente. E com um líder inteligente, os goblins têm um rumo completamente novo. Quando os goblins têm um líder inteligente, eles fazem mais armadilhas, se posicionam muito melhor, às vezes até mesmo têm estratégias sobre como lutar contra os seus inimigos. Ter um goblin inteligente como líder muda tudo quando o assunto é a ameaça de um goblin. E por causa disso, os goblins que você vê, as variantes pelo menos, se tornam cada vez
mais e mais inteligentes e assim mais e mais perigosas. E então aqui nós entramos na principal fonte de perigo dos goblins, que seriam as suas variantes. Enquanto existem os goblins comuns, também existem variantes, goblins que se tornam mais inteligentes, mais fortes, evoluem e crescem mais do que os goblins comuns. Acima dos goblins nós temos os hobgoblins, que normalmente são goblins um pouco mais altos e mais fortes, mais musculosos e muito mais poderosos que goblins comuns. Eles normalmente são guarda-costas, porém quando o ninho não tem um xamã, eles agem como o líder da tribo. E acima deles nós temos os xamãs, que são goblins que aprenderam a usar magias e são mais inteligentes do que os outros, podendo fazer estratégias e armadilhas, além de, claro, comandar outros goblins, assim fazendo uma frente unida e comandando os goblins a seu bel prazer. Também temos os goblins cavaleiros, que são goblins que aprenderam a domar lobos, e assim eles domam lobos e outros animais para fazer com que eles ataquem em conjunto, ou seja, goblins com a ajuda de outras raças também se tornam muito mais perigosos que o comum. Acima nós temos os campeões goblins, que são uma variante considerada heróis dentre os goblins. Eles são muito maiores do que hobgoblins, muito mais fortes e muito mais musculosos, embora não sejam tão inteligentes assim. Porém, apesar de sua falta de inteligência, eles são lutadores extremamente capazes e causam muitos problemas, até mesmo para aventureiros veteranos. Acima nós temos os Lord Goblins, sendo considerados os reis dos goblins. Eles têm inteligência suficiente para comandar hordas e hordas gigantes de goblins facilmente. Eles são extremamente fortes, assim como os campeões são, e podem até mesmo falar a língua comum das pessoas. Eles são incrivelmente perigosos, podendo até mesmo enganar pessoas com a sua língua comum. Eles são inteligentes, podem falar a língua das pessoas e ainda são fortes como campeões. Eles são uma potência a se tomar cuidado. E acima deles, porque sim, podemos subir ainda mais, nós temos os goblins paladinos. Sim, meus amigos, goblins paladinos. Eles são goblins altamente inteligentes, tão inteligentes quanto os próprios humanos. Eles usam armaduras completas e encantadas, e claro, espadas da mesma forma. Eles, claro, também são muito poderosos, muito mais poderosos do que um campeão goblin, por exemplo. E claro, eles servem às suas divindades, no caso, as divindades malignas, e por isso ele pode usar milagre, além de, claro, receber a ajuda dos deuses. Eles são raros, até agora nós só vimos um deles dentro da obra, mas ainda assim ele foi o principal antagonista de um volume inteiro da Light Novel, o que nos mostra que um Goblin Paladino não é pouca coisa, e não pode subestimar um nem a pau. E por fim, acima dele nós teríamos os Sacerdotes Goblins, uma classe muito incomum, muito rara, mas também muito poderosa. Eles costumam adorar os deuses do caos, e assim eles são superiores aos xamãs, e são até mesmo capazes de usar proteção, além de, claro, conjurar partes de demônios em suas lutas, embora isso custe as suas próprias vidas. E agora, sabendo de todas essas variantes, vocês podem ver facilmente que os goblins são muito perigosos. Tem goblins extremamente perigosos por aí, e a capacidade deles de evoluir, se tornarem mais inteligentes e mais fortes são basicamente infinitas. Os caras crescem sem limite, evoluem, depois evoluem mais. Os goblins são temíveis. Claro, não é sempre que aparecem goblins dessa maneira. Esses goblins são incomuns e aparecem uma vez ou outra, porém ainda aparecem. Mas e se, por algum fenômeno estranho, como por exemplo um deus do caos querendo diversão, fazer com que mais goblins desse apareçam dentro do mundo? Imagina mais goblins inteligentes e poderosos como o Paladino ou um Lorde aparecendo por aí. Eles são grandes causas de destruição, eles são perigosos. E agora imagine se mais deles começam a aparecer pelo mundo. O nosso protagonista, no caso o Slayer, é um personagem que é focado em matar goblins, e por isso a chance de que ele passe a obra inteira matando goblins de vilas assim, pequenos ninhos que matam vilarejos, é imensamente pequeno. Afinal, ficaria entediante o Slayer passar a obra inteira apenas matando goblins assim de vilas, seria muito chato. Então, obviamente, assim como em outras obras, os inimigos têm que se tornarem mais fortes e mais perigosos, e a mesma coisa com os goblins, eles se tornam mais perigosos e mais fortes com o tempo. Até porque, se ele já confrontou um paladino, voltar a enfrentar goblins pequenininhos de vila seria uma regressão muito grande na história e nos power levels. Então, tendo em vista que normalmente os inimigos se tornam mais e mais elaborados, mais fortes, inteligentes e com estratégias diferentes, aqui nós também já vimos isso. O paladino, o lorde, o sacerdote, nós vemos que os goblins estão crescendo em uma curva de perigo, entendem? Então, não vai ficar para sempre apenas em goblinzinhos de vilas. Não, ele vai começar a derrotar goblins mais e mais grandes, mais e mais perigosos, ou em situações diferentes. E agora, com esses goblins mais perigosos e inteligentes nascendo, e os goblins comuns, o que acontece com eles? Simples.
eles formam um exército. Imagine um Goblin Paladino ou um Lorde, porque eles podem fazer isso, controlando um exército de Goblins, porque os Goblins podem ser desordenados, podem ser egoístas, gananciosos, mas sob a liderança de um Goblin forte, eles funcionam, eles fazem estratégias, eles trabalham em equipe, domam outros monstros, montam armadilhas, usam venenos. Imagina uma armada, um exército de Goblins controlado por vários Goblins poderosos assim. Isso seria uma calamidade esse mundo, isso seria muito perigoso. E claro, é aquilo, com um comandante inteligente, os outros Goblins também se tornariam mais inteligentes, aprendendo a usar melhor as coisas, aprendendo a usar armas, armaduras, construir coisas, sabe, forjar metais separadas. Os Goblins iriam aprendendo com o tempo, sob a direção de um Goblin inteligente. Ou seja, um Goblin inteligente comandaria os Goblins, e por consequência, os Goblins se tornam mais organizados e mais inteligentes. E assim, um exército verdadeiramente de Goblins se forma, uma das maiores calamidades que esse mundo poderia ver. Afinal, os Goblins têm números infinitos caso eles consigam fazer isso. Eles podem aprender a se tornar mais fortes. Claro, eles são fracos individualmente, mas são absolutamente esmagadores em número, meus amigos. Claro que agora eu vou quebrar o gelinho fino. As chances disso acontecer são extremamente baixas. Afinal, o nosso Slayer não é um herói. Caso isso acontecesse, o nosso Slayer, que é um perito em matar Goblins, seria basicamente um herói desse mundo. Afinal, ele derrotaria os Goblins e traria paz. Porém, o nosso Slayer não é um herói e nunca foi configurado para ser um. Ele é apenas um cara obscuro que trabalha na sujeira, matando Goblins e salvando pessoas. Ele não é um herói e não vai brilhar como um herói. Então, as chances disso acontecer são muito baixas, mas obviamente não são nulas, porque os Goblins já se mostraram fazer estratégias, fazer armadilhas, usar armas, ter Goblins inteligentes e obviamente eles trabalharem em equipe. Uma equipe meio fraquinha, sim, mas eles trabalham. Os Goblins podem sim evoluir, isso pode sim acontecer. E é claro que eu adoraria ver isso acontecendo, porque imagina os Goblins fazendo um exército tão gigante e o Slayer lá. Podem vir Goblins, eu vou matar todos vocês. Seria épico pra mim, papo reto, seria épico. Mas pra vocês, comentem aí porque eu quero saber as suas opiniões sobre isso. E aquilo, se você assistiu o vídeo até aqui, gostou dele, você tem a obrigação, você tem o dever de deixar o likezão bolado e se inscrever aqui no canal. A sua inscrição e o seu like são muito importantes pra mim. E é claro que isso me apoia profundamente. Agora eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo e falou!